Oi pessoal, tudo bem? Então eu vou gravar esse vídeo que é para explicar, né, para que o que é o Ho Oponopono, o que a pessoa tem que estar mentalizando na hora que ela tá, né, ali na prática e tudo mais. Então, para quem nunca participou de uma noite de Ho Oponopono comigo, esse vídeo vai abranger tudo que a primeira etapa de quem vem na noite do Ho Oponopono, né? Que é para entender, para poder fazer com propriedade. Antes, eu gostaria de fazer uma leitura, uma breve leitura aqui, de uma agenda astrológica que eu adquiri faz muito pouco tempo, porque todo o porquê de eu chegar nesses vídeos e nas lives principalmente, tem num vídeo anterior a esse no meu canal. Se alguém tiver curiosidade, né? Por que eu tô fazendo essas lives e o porquê de eu ter esse canal e tudo mais, não é pra ficar famosa, tá? Se ficar, tá tudo bem também, aceito. Mas o intuito é outro, tá? E muita coisa de eu estar fazendo, porque eu era completamente contra, tá? Essa coisa de ficar esse modismo de live. Só que não é um modismo, é além, né? No movimento planetário, que agora eu tô estudando muito astrologia, e no movimento planetário fala-se sobre isso. É tanto que na agenda veio. E eu comecei com essa coisa por conta de fazer um atendimento com o Ho Oponopono, uma ajuda, né, de uma amiga que me pediu ajuda, e ela amou, e eu vi que mudou muito a vida dela, ali, o momento dela, que ela me agradeceu demais. Eu falei, gente, deve ter um monte de gente que tá precisando disso, e eu tô aqui me fazendo a egípcia, e tipo, sendo que eu posso ajudar, né, então podemos nos ajudar, né? Que inclusive lá, enquanto eu tava atendendo ela, quem começou a chorar fui eu. Enfim, só que aí já junta com um monte de coisa. Foi por isso que eu falei, não, eu tenho que fazer e é agora que eu vou fazer, né? Porque na agenda astrológica, no próprio dia 31, olha o que tá falando, ó. Primeira conversa de Saturno em Aquário é logo de cara com Marte. E Marte com Saturno em Aquário é uma energia muito forte de ação. Então, e foi dia 31, o dia que de manhã eu fiz a sessão de Ho Oponopono com ela por chamada de vídeo, e aí eu falei, não, eu preciso agir, né? Então já me veio isso, só que eu não tinha visto isso aqui antes, tá? Eu fui ver depois, a hora que eu decidi, não, vou começar a gravar de novo vídeo e vou fazer as lives, aí passou, quando era noite, eu fui ver, tava isso aqui escrito, enfim. E aí eu só queria deixar registrado. Então assim, ó, ambos querem um mundo melhor, não só para si, como para todos. Tudo que pedir para você no futuro deve beneficiar ao todo, a mais pessoas, a sua família, ao seu bairro. É hora de agir, se comprometer com os grupos em que você está inserido. E é isso, tá? Pessoal, nós estamos em guerra. Estamos num momento de guerra. Não é uma guerra física, não é uma guerra química, né? É uma guerra interna, é uma guerra da mente, e é uma guerra solitária, pode prestar atenção aí, quem tá em casa passa o dia com todos os sentimentos possíveis e imagináveis, só que o que se resume quando a pessoa não trabalha a mente, o que se resume é medo, é pavor, né? Então a gente tem que trabalhar a mente, e pra gente trabalhar a mente, nada melhor do que o Ho Oponopono. A nossa arma para essa guerra vai ser Ho Oponopono, né? Então vamos lá. O que acontece? Quando a pessoa vem na minha noite do Ho Oponopono, que eu abro a porta da minha casa para receber as pessoas, eu faço uma leitura, porque eu li 2 livros, e desses 2 livros eu fiz um resumão. E aí eu faço essa leitura com as pessoas, tá? Ela é toda separadinha, fiz uns caderninhos bonitinhos, tudo cheio de coração, que eu amo coração. E aí a gente vai revezando, cada uma lê um parágrafo e tal, e para as pessoas entenderem, e eu vou explicando. Já teve casos de eu ter mandado esse PDF para as pessoas, porque inclusive eu disponibilizo, tá? Quem quiser pode me chamar no WhatsApp, ou de qualquer jeito, me chama que eu passo esse PDF, que eu vou ler aqui hoje, mas eu passo o PDF se alguém quiser. A questão é que eu já tive experiências de eu ter falado assim pra pessoa, ó,
lê aqui, lê o PDF e aí você vem no Ho Oponopono e a pessoa, tipo, fala, meu, não entendi nada, ou teve uma amiga em específico, a Josi, que eu fiz uma sessão com ela, num dos atendimentos que eu fiz com ela, eu fiz, e a gente foi lendo, e eu já tinha mandado o PDF pra ela. E aí, quando a gente terminou, ela falou, Thali, eu li, confesso que eu li, tá? Só que não chega a 1/3 do que é você explicando, né? Então, vamos fazer desse jeito, tá? Eu vou lendo, vou parando e vou explicando, que é pra todo mundo entender, tá? Então, vamos lá. O Ho Oponopono é uma prática havaiana, né? Dos ancestrais havaianos. Então, o que acontecia lá atrás, sei lá quantos anos atrás, 1000 anos atrás, não sei, não busquei esses dados, mas o que acontecia? Os índios lá, né, eles dependiam do pajé. Então, se eles não estavam se sentindo bem, ou se tivesse alguma coisa aconteceu na aldeia, ou teve alguma briga, qualquer coisa que tivesse acontecido que não estava legal, eles iam até o pajé e falavam, vai pajé, precisamos de uma limpeza. E aí o pajé ia fazer o Ho Oponopono deles. Não sei como que era antes. O que aconteceu? Uma pajé moderna, né, que não tem muito tempo, se duvidar até menos de 100 anos, não sei precisar também, a Morna, ela foi e falou, não, espera aí, vamos mudar isso, né? Todo mundo toma banho, cada um toma seu banho, cada um escova o seu dente, né? Cada um lava suas coisas, tem a sua higiene pessoal. O Ho Oponopono é uma higiene pessoal, só que da mente, né? Então, cada um tem que fazer o seu. E aí, a Morna foi e criou e deixou, né? Alterou lá e deixou como é hoje, né? Então, já é, de muito tempo. O que aconteceu? Um psiquiatra, o Dr. Ileakaua, ele conheceu a Morna, fez alguns cursos com a Morna, tem toda a história, tudo isso que eu tô contando, a maior parte está no livro Limite Zero, tá? Do Joe Vitale. E aí, o Joe Vitale, ele fez esse livro com depoimentos do Dr. Ileakaua. Então, como quem diz assim, o Dr. Ileakaua assinando embaixo, né? Se eu não me engano, tem até o nome do Dr. Ileakaua na capa do livro também. Enfim, por que eu tô citando o Dr. Ileakaua? Porque foi a partir dele, do que eu vou contar agora, que o Ho Oponopono se difundiu no mundo, né? Ficou famosíssimo no mundo. O que acontece? O Dr. Ileakaua, ele teve lá o acesso com a Morna, e aí ele começou a usar a técnica dentro do consultório dele, ele era psiquiatra. Passado um tempo, ele foi convidado, foi oferecido a ele a vaga dentro de um manicômio que tinha uma ala de alta periculosidade, para ele cuidar dessa ala. Só que foi oferecido para ele porque, né, muitos psiquiatras já estavam declinando, não queriam aceitar de jeito nenhum, e os que estavam lá já estavam de saída, né, praticamente abandonando, porque não aguentava mais os presos, muito pesado o ambiente, os presos não paravam, tinha que estar dopando o tempo todo, ainda assim mesmo, alguns, até o remédio meio que não estava dando jeito, né? Beleza. O doutor Ileakaua falou, sem titubear, falou, vou, pode deixar, eu vou. Chegando lá, primeiro dia, ele foi, pediu as fichas dos internos, entrou pra sala dele e ficou. Saiu, passou um tempo lá, saiu, entregou a ficha, no dia seguinte a mesma coisa, E assim foi. Ele só chegava, pedia as fichas e entrava pra sala. O pessoal ficou incomodado, né? Falei, gente, que médico folgado, né? E aí, não vai lá ver, tá fugindo? Assim é fácil, né? Ganhar dinheiro assim é fácil. E ele continuou, e os presos foram se acalmando, melhorando. Resumo da história. Em menos de 4 anos, essa ala de alta periculosidade, ela fechou. Eles encerraram as atividades da alta periculosidade. Porque os presos foram se acalmando, a vida dos presos foi entrando nos eixos, né? Foi acontecendo assim o melhor para todo mundo. Então, quem tinha que voltar para o presídio mais calmo lá, mais tranquilo, normal, voltou. Quem tinha que a questão da justiça andar, caminhou. Quem tinha que voltar para casa, voltou, e assim foi. Mas a alta periculosidade já não existia mais. E aí ele ficou famoso.
no começo lá, né, quando o pessoal começou a melhorar, o próprio pessoal lá, os funcionários, foram perguntar pra ele: doutor, o que acontece? O que você faz? Que macumba é essa, né? E aí ele falou: eu faço uma coisa muito simples, é o Ho'oponopono. E aí todo mundo: mas o que é isso? Aí ele falou: não, o que eu faço? Porque ele nunca olhou nos olhos de nenhum interno, ele só pegava a ficha. Então ele falava o quê? Que ele pegava a ficha, ele lia o que a pessoa tinha feito na vida pra estar lá naquela situação, e aí ele fazia o Ho'oponopono pra ele. Por quê? De acordo com a técnica, nós temos imãs, nós temos memórias dentro da gente que atrai, né? Então nós nos atraímos. Ninguém vai estar assistindo esse vídeo por acaso, né? Então eu tenho alguma partículazinha aqui que me atrai a você e você vice-versa, né? Da mesma maneira que ele se colocou, né? Olha, eu acho isso lindo, porque ele, um médico, né, um psiquiatra, ele baixou, né, ele entendeu ali naquele momento que ele tinha alguma coisa a ver com aquele pessoal ali. Então ele pegava a ficha de cada um, ele fazia o Ho'oponopono pra ele, porque ele falava assim: eu vou me curar, através de mim a cura vai pro outro. E aí ele fazia isso o tempo todo. Então, lindo, 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 lindo. Eu acho fantástica essa história. Enfim, e é isso, tá? Então, agora eu vou fazer a leitura. Pode ser que eu tenha esquecido de algum detalhe, mas me desculpem. É que, ao mesmo tempo, esse vídeo também não pode ser tão comprido, né? Então, eu vou começar fazendo a leitura e vou comentando aqui e ali, né? Só para vocês terem noção. E quem quiser me pede o PDF. Então, vamos lá. Ho'oponopono é um antigo processo havaiano formado por 3 elementos: o arrependimento, o perdão e a transmutação. É um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós, para possibilitarmos o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. É reparar ou corrigir um erro. É uma petição iniciada pela mente consciente e dirigida à inteligência divina para anular memórias e restabelecer a identidade própria. Começa na mente consciente. Assim, limpamos a nossa mente para recebermos inspirações do divino. Memória. Registro na mente subconsciente de uma experiência passada. Quando desencadeada, reencena experiências passadas. Problema. Memória que reencena uma experiência passada uma vez mais na mente subconsciente. Mente subconsciente é o repositório de todas as memórias acumuladas desde o início da criação. É o lugar no qual as experiências são vividas como memórias que se repetem ou como inspirações. É o lugar onde o corpo e o mundo residem como memórias que se repetem e como inspirações. O lugar onde os problemas vivem como memórias que reagem. Mente consciente. Tem o dom da escolha. Pode permitir que memórias incessantes determinem a experiência para a mente subconsciente e para ela própria. Ou pode dar início à liberação delas por meio do incessante Ho'oponopono. Ela pode peticionar a inteligência divina pedindo orientação. Mente superconsciente. Supervisiona as mentes consciente e subconsciente. Examina e efetua as mudanças apropriadas na petição do Ho'oponopono à inteligência divina, iniciada pela mente consciente. Não é influenciada pelas memórias da mente subconsciente. É sempre uma com o divino criador. Inspiração. É uma criação do infinito, da inteligência divina. Se manifesta a partir do vazio na mente subconsciente. É vivenciada como uma ocorrência nova em folha. Quando abandonamos o ego e os desejos do ego, permitimos que algo melhor nos oriente. O divino. A única maneira de ouvir o divino e receber inspirações é limpar todas as memórias. A verdadeira fonte do poder é a inspiração. Então vamos lá. A gente tem, né, na nossa carga genética muita informação. Isso eu tô falando fora do que a gente viveu, né? Realmente viveu desde a nossa infância, né? Porque a nossa infância, ela é toda baseada num bando de limitações. Então a gente já nasce seres completamente limitados, né? Daí já tem um monte de coisa. Só que é muito mais além, né? Muito mais além. Se a gente for parar para analisar,
uma bebezinha, quando, né, o óvulo é fecundado e ela começa a crescer ali na barriga da mãe, o que acontece? Dentro dela, dentro do útero dela, já começa a crescer 8.000 óvulos. Então, a bebê, quando ela nasce, ela já tem 8.000 óvulos dentro dela. Isso quer dizer que, veja bem, eu quando nasci, ou eu quando fui, quando eu nasci eu já tinha 8.000 óvulos, certo? Como qualquer outra menina, né? O que acontece? Esses óvulos que nasceram dentro de mim, até mesmo eu, enquanto óvulo, ou parte, né? Eu não, né? Mas parte desse material genético esteve dentro da barriga da minha mãe, dentro do útero da minha mãe, né? Dentro da barriga da minha avó. Então, esse material genético não é só uma coisa de campo morfogenético, que é, né, o que as técnicas colocam, né? Como da questão da nossa, da energia mesmo, e a questão da nossa ancestralidade, é além até, né? É realmente o material genético mesmo presente ali. Então, muito do que a minha mãe, enquanto grávida de mim, passou, desde o momento que foi fecundado o óvulo dentro dela, eu já estava ali computando toda a informação, né? Eu não, mas 8.000 possibilidades do meu material genético já está computando a informação. Isso também do material da minha avó lá, da gestação da minha mãe dentro da minha avó. Então, assim, a gente tem muito mais idade do que a gente imagina que tem, né? E muito mais informação. Então tem muita coisa que me acontece que eu falo, cara, eu faço tudo direitinho. Por que, Deus? Por que isso tá acontecendo comigo? E aí, se a sua avó, enquanto grávida da sua mãe, sofreu um certo tipo de trauma, uma tristeza, sei lá, um medo, alguma coisa que tomou conta dela, isso tá impresso no material genético aqui, ó. E tem 8.000 possibilidades, né? 16.000, sei lá, porque... não, 16 não, mas 8. 8.000. Desculpa. Mas assim, aliás, tem inúmeras possibilidades de ter muita coisa aqui impressa e eu tô atraindo. Por quê? A questão toda da memória é o que tá registrado aqui na nossa mente subconsciente, né? E então a gente tem que fazer a limpeza do que tá registrado na nossa mente subconsciente pra definir o que a gente vai escolher na mente consciente e até mesmo receber essas inspirações do divino de acordo com a minha mente superconsciente. E é isso que a gente tem que ter, porque na verdade, Deus, ele não está em lugar nenhum, Deus, ele está aqui dentro da gente, e é isso que a gente tem que relembrar. Entendeu? Que Deus... Por que a gente tem que tratar bem uns aos outros? Porque Deus aqui, Deus aí. Deus, ele tá em tudo, todo mundo. E assim, por que a gente tem que ficar tranquilo diante de tudo isso que está acontecendo? Porque Deus está dentro de mim, Deus não vai fazer eu passar perrengue. Só que eu preciso ter consciência disso. A questão é que as pessoas não têm consciência disso. A questão é que a pessoa fica assistindo Globo, sei lá, fica assistindo TV e se perde, ela esquece que o poder está totalmente aqui dentro da gente. E que Deus não vai deixar a gente passar perrengue, porque Ele não passa perrengue. E se Ele tem uma centelha de Deus aqui, tem uma centelha dentro da gente, o suspiro aqui dentro da gente é de Deus, gente. Então a gente precisa, sim, recobrar essa memória. E limpar as memórias que estão nos atrapalhando, né? Então vamos lá, ó, tem uma analogia aqui, ó. Você sabe o que é um retroprojetor? É um aparelho que projeta imagens umas após as outras em uma tela. Vamos supor que você esteja confortavelmente sentado vendo uma série de slides. E de repente, ao ver a última imagem que aparece, alguma coisa deixa você extremamente incomodado. Talvez seja uma frase escrita ou a representação de uma cena, um personagem ou cores, formas, mas não importa muito saber o que é. O que se nota é que naquilo que você está vendo, alguma coisa o incomoda a ponto de suscitar você a uma enorme emoção. Essa emoção parece afetá-lo terrivelmente, pois de súbito, dominado pela raiva, você se levanta e vai até a imagem. Depois, pegando um objeto cortante, raivosamente você rasga a tela.
Porém, vê que a imagem continua sendo projetada um pouco mais adiante, na parede situada logo atrás. Então, você se precipita até ali com o objetivo de destruir aquela imagem que lhe é tão incômoda. Se lhe dessem uma picareta para quebrar a parede no lugar onde a imagem está se projetando, seria este o método certo para fazer a imagem desaparecer? Claro que não. Todos nós sabemos que para mudar uma imagem projetada por um retroprojetor, basta simplesmente mudar o slide que está dentro dele. Por conseguinte, se uma imagem projetada por um retroprojetor estiver incomodando você, a solução do problema não está na tela ou na parede, mas sim no próprio retroprojetor. Então, assim, ó, a analogia é do retroprojetor, né? Então, a gente está assistindo aqui o filme via slide, via retroprojetor. Estamos aqui assistindo, de repente alguma coisa acontece lá que mexe comigo, eu falo, não quero mais assistir essa merda, esse horror desse coisa, não quero mais. E fico puta, fico brava. E aí eu fico tão brava que eu quero acabar, eu não quero que ninguém veja. E aí eu vou lá na tela e rasgo a tela. Resolveu alguma coisa? Não, porque é o retroprojetor que está projetando a imagem. Aí eu vou lá e falo, não adianta, eu rasguei a tela, mas não vai mais projetar isso não. Eu vou arrebentar essa parede, marreto toda a parede, destruir a parede. Adiantou alguma coisa? Não, porque o que tiver com massa ali do outro lado vai continuar o retroprojetor aparecendo. É exatamente a mesma coisa com a gente. Não adianta eu querer resolver os problemas fora de mim. Não adianta. Eles só mudam de figura. Só mudam de figura. Não adianta eu querer, né, de repente, me livrar de um embuste que eu namoro e ia falar, não, olha, o próximo vai ser bom. Se eu não resolver as minhas questões, eu vou continuar atraindo aquele só embuste. Né? E isso não é só com o namorado, isso é com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo. Até mesmo a pessoa que é sempre roubada, ela sempre vai ser roubada enquanto ela não mudar aqui. A partir do momento que se ela não fizer um bom trabalho aqui, um dia que ela baixar a vibração dela, ela vai ser assaltada. É batata, entendeu? Por quê? Porque ela tem algum imã aqui dentro dela que ela atrai esse tipo de situação. Então, temos que resolver aqui dentro. Não adianta eu querer ficar fazendo nada fora, né? Aí, continua assim, ó, para terminar agora. Você acha que a história é diferente com você? Óbvio que não. Você funciona, de certa forma, como um retroprojetor. Quando aparece um problema, você imediatamente é levado a buscar a solução dele fora de si mesmo. Como se ou as causas não estivessem conectadas a você. Se fizer, com certeza estará procurando no lugar errado, pois a solução de qualquer problema que você encontre não está no mundo exterior. De fato, um acontecimento que sucede não tem existência própria fora de você. A percepção que você tem dele é, na verdade, apenas o reflexo dos seus pensamentos, crenças e memórias. Você é um retroprojetor, sem sombra de dúvidas. Pois assim como ele, você projeta imagens, cenas e personagens que não passam do reflexo do que você é dentro de si mesmo, dos seus pensamentos. Então, nós somos um retroprojetor, né? Não adianta nada eu arrebentar tudo lá, porque o retroprojetor tá aqui. Eu tenho que vir mudar o slide, eu tenho que vir alterar a informação que tá aqui, passando pelo retroprojetor para poder mudar a situação. A mesma coisa, eu tenho que vir para dentro de mim e mudar o que tá aqui, me massacrando, né? Ou atraindo, né? Melhor dizendo, atraindo as situações que estão me massacrando, né? E relembremos que quanto mais intensas são as emoções que acompanham tais pensamentos, mais criadores são os seus pensamentos. Mas de onde vêm os seus pensamentos a não ser das suas memórias? Memórias essas que, através de um procedimento muito simples, o Ho'oponopono lhe propõe limpar, a fim de liberá-lo da dominação delas e levá-lo à paz. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Se os meus pensamentos são destrutíveis, eles criam uma realidade destrutiva, uma realidade física, né, destrutiva. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor, né? Se alguém quiser pesquisar, procura o Masaru Emoto, né, no YouTube principalmente, ou em qualquer lugar, porque ele fez
um experimento com água. Ele colocou água, vários potinhos, e aí tinha lá uma palavra legal, né? Tipo amor, uma palavra ai que saco, lá, uma frase ai que saco, sei lá, uma palavra ruim, feia, você é feia, sei lá, um exemplo, né? Não tô falando certinho aqui o que o Masaru Emoto, a palavra que ele colocou, mas era uma palavra boa, uma sem nada e uma com uma palavra negativa. E aí, adivinha, né? A água boa, a água que não tinha palavra nenhuma, ela foi naquele processo que a gente já conhece, né? De ir ficando estranhinha e tal. A água boa, com a palavra positiva, maravilhosa, limpinha, limpinha, limpinha. E a água que tinha a palavra negativa, a água tava podrinha, né? Por quê? O que a gente pensa e o que a gente fala tem muito poder, muito poder. Então, eu crio. Aliás, tudo que a gente vê já é uma criação aqui, ó, antes. Já é refletido o que a gente tá pensando, né? Enfim, mas isso aí já é coisa mais profunda. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamento na minha mente. É isso. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. Tudo na nossa vida, pelo simples fato de estar na nossa vida, é nossa responsabilidade. Pode não ter acontecido por sua culpa, mas é sua responsabilidade de agora em diante. O que adianta eu falar assim, eu sou assim porque a minha bisavó, ela cagou na vida, ela matou umas 3 pessoas e hoje acaba que eu tô pagando pelo que a minha bisavó fez, né? É isso, é a vida, né? Oi? A responsabilidade da minha vida é minha, não é da minha avó. Se ela fez lá, eu vou fazer por onde eu limpar tudo isso que não me atinge e que se duvidar não vai atingir nem os próximos a vir aí na minha família. Toda a minha família em si vai se limpar, enfim. Então, a gente tem que trabalhar com esse intuito. Eu sou responsável, não importa o que me fizeram. E, na verdade, hoje na minha vida, tudo que me acontece, a responsabilidade é minha. Se alguém ferrou com a minha vida, foi porque eu deixei. Eu permiti. Então, tudo é nossa responsabilidade. Sou 100% responsável por corrigir os meus pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. Ó, o Masaru Emoto aí, né? Evitemos encarar os problemas como uma provação, e sim como oportunidades. Gente, isso é perfeito. E quando você começa a entender isso, é que tudo muda. Né? Tem 2 coisas que a gente tem que trazer para a nossa vida o tempo todo, se possível 24 horas por dia, é a gratidão e encarar os problemas como uma oportunidade, né? A Roberta, que é a queridona que me despertou para fazer esses vídeos, eu fiz o Ho Oponopono com ela anteontem, né? E aí hoje ela me mandou um áudio, ela falou, Thali, você não vai acreditar, olha o que me aconteceu, porque ela tava, né, desequilibrada por conta de toda essa pandemia e tal, desequilibrada energeticamente, tá? Enfim. E aí ela pegou e falou assim, já tô bem mais tranquila, tal. Ontem foi querendo começar a me dar uma coisinha, eu fui procurar um curso que eu tava muito afim de fazer, só que ele era caríssimo. E aí eu falei, não, como eu preciso me entreter, né, eu vou pagar esse curso, eu vou fazer um curso de autoconhecimento, por sinal. E aí ela falou que o negócio era caríssimo. Ela falou que quando ela entrou, tava o quê? Gratuito. Ela vai fazer o curso de graça, não vai pagar nada. Por quê? Porque esse momento que a gente tá vivendo, muita gente tá disponibilizando muita coisa aí, gente. Então, assim, é só procurar, tá aí, ó, tá disponível pra quem quiser. Pra quem quiser. Só que as pessoas preferem ficar o quê? Na frente da Atena, da Globo, né, e tudo mais. Não tô querendo generalizar, mas é complicado, né? A pessoa quer ficar vibrando no medo, a pessoa quer ficar, ai meu Deus, você tá vendo que vai todo mundo morrer, vai isso, aquilo. Então, assim, tudo é escolha. Vamos encarar os problemas como oportunidades. Olha a oportunidade que ela tá tendo aí, né? Vai economizar uma puta grana, né? E agora vamos dizer, tá bom, grana não é o que importa nesse momento, mas ela vai ganhar um puta conhecimento e não vai pagar nada, né? Enfim, então, por conta do coronavírus, ela está tendo uma grande oportunidade. Vamos lá. Quase todas as pessoas rezam porque estão desesperadas. E assim, só atrairão uma quantidade maior do que estão sentindo? Desespero. O que eu estou sentindo é o que eu vou estar atraindo também. Fora o que eu já tenho tudo aqui, ó, de memória, né?
Não devemos desperdiçar tempo com o como, o porquê ou o quando, e sim apenas com a ação. Não fica pensando, puxa vida, preciso resolver meus problemas financeiros. Mas como que vai acontecer? Se eu só ganho X, nunca, vixe, já era, não vai dar. Não, você só tem que vibrar, que vai dar certo, vai resolver. Não pergunta como. Como depois acontece. Tá? Eu mesmo tenho zilhões de histórias que eu falo, cara, como eu sou abençoada, porque a coisa vem, né? A prece é pedir perdão pelo que quer que haja em você que causou a circunstância externa. A prece é religar-se ao divino e acreditar. O divino irá curá-lo. É importante agradecermos aos acontecimentos desagradáveis por terem se manifestado nas nossas vidas. Eles nos mostram a existência das memórias erradas que temos no nosso subconsciente, que não conhecíamos e que nos dirigiam sem sabermos. É possível ir ainda mais longe vibrando com todo o amor e toda a gratidão pelas pequenas coisas inesperadas da vida. Quanto mais você agradecer por ter e estar assim satisfeito, mais a abundância o alimentará. E quando fala assim, satisfeito, gente, é satisfeito porque eu tenho um banho quente para tomar, é satisfeito porque eu tenho uma caminha limpinha para deitar, é satisfeito porque eu tenho um teto. É isso. Não é satisfeito com riqueza, não, com coisas. Não, é satisfeito com o básico. A vida é simples, é só a gente valorizar esse simples, tá? Quanto mais você amar a vida, mais ela lhe retribuirá esse amor. Simples assim. O escuro é o contrário da luz, o seu oposto. Da mesma maneira que o escuro só existe por ausência de luz, pode-se dizer que os nossos medos só existem por ausência de amor. Precisamos ficar no escuro para produzirmos a nossa luz. Então a gente precisava desse coronavírus para a gente enxergar muita coisa, para a gente produzir a nossa luz, tá? O outro é o espelho da sua vida. Nós estamos unidos pelo laço sagrado do amor. O sofrimento que você vê no outro é uma memória que está se reativando dentro de você. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. O grande agente de cura é o amor. Como transmitir esse amor? É muito simples. Na verdade, basta se conectar ao chip que serve de conexão com o universo. O chip é o seu eu profundo, a sua divindade interior e a senha é: sinto muito, me perdoe, obrigada, eu te amo. Em seguida, deixe-se levar pelo universo, pelo divino, pelas inspirações. Sem questionar, gente. Você sabe o que precisa. Precisa ter abundância e não resolver os seus problemas de dinheiro. Porque senão você vai estar sempre correndo atrás do rabo, né? Precisa se curar e não encontrar o remédio milagroso para sua doença. O que adianta? Senão eu vou ter que estar sempre procurando remédio, porque cada hora vai estourar em algum canto do meu corpo. Precisa dividir a sua vida com a alma gêmea e não com a criatura da moda. Precisa de um trabalho adequado às suas competências e talento e não aquele emprego que você viu nos classificados. Emita seu pedido positivo, visualize o filme do seu sonho sendo realizado e bem-sucedido, limpando ao mesmo tempo os seus temores ao longo dos dias que transcorrerem desde o seu pedido. E acima de tudo, deixe a vida levar você, sem expectativas. Tudo acontece na hora certa, da melhor maneira possível para você, gente. Isso deveria ser um mantra para todo mundo, sabe? Porque a gente, às vezes a gente quer tanto uma coisa que você fica, eu quero, tem que, mas tem que ser. E quando a coisa não acontece, meu Deus, o mundo desabou, né? E não, tem que ter essa noção de que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, cara. Simples assim. Acolhe tudo que tá te acontecendo e agradeça por tudo, porque às vezes você tá sendo livrado. Entendeu? Se você deseja ver amor neste mundo, seja amor. Se você deseja ver paz neste mundo, esteja em paz. Se desejar ver alegria neste mundo, seja alegre. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso quem falou foi Gandhi. Eu sou totalmente criador do que está acontecendo e aceito esta situação. Sei que ela foi produzida por uma memória e vou decidir liberá-la. Por isso, peço para minha criança interior ou subconsciente deixar essa memória ir embora e se desprender dela. Peço para minha alma, que está relacionada à minha divindade interior, limpar essa memória no intuito de purificá-la e transformá-la em luz. Primeira parte é essa.
Agora vamos para a segunda parte, que é entender o que realmente cada palavrinha quer dizer e qual é o sentimento que eu tenho que trazer para mim no momento que eu tô praticando o Ho Oponopono. Então vamos lá, as palavrinhas são: sinto muito, me perdoe, obrigada, eu te amo, tá? Não tem ordem, certo? Você pode falar do jeito que for, tanto que vocês vão ver por aí um monte de coisa, bijuteria, japamala, quadrinho, um monte de coisa tem o Ho Oponopono e às vezes você vai ver diferente. Não tem problema, não tem problema. O que importa é você entender o que você tá fazendo. A ordem é o de menos, tá? Eu sigo essa ordem porque lá no livro do Joe Vitale, que tem o Dr. Ileakawa, tá nessa ordem. Cara, o Dr. Ileakawa conseguiu, né, desmaterializar a ala psiquiátrica lá do hospital. Vamos no time dele? Eu vou no time dele. Né? Então, vamos nessa ordem. Mas tem hora também que às vezes eu tô fazendo que inclusive eu uso um japamala pra fazer. Pode ser um japamala 1/3, né? Então lá na live, se você tiver, vai ajudar muito. Se não, você segue o fluxo lá do que eu vou estar fazendo e você acompanha. Ou tem gente que já tem uma amiga que ela já fez até na planilha, lá trabalhando pro chefe não ver, ela fazendo lá, repetindo, mentalizando e jogando na planilha. 1, 2, 3. Gente, eu dou muita risada, Adri. Enfim, é cada uma que eu já ouvi que vocês não têm noção. Então, assim, mas o ideal é um japamala. Eu gravei um outro vídeo do japamala explicando por que eu gosto de japamala. Mas assim, gente, isso sou eu que gosto. Tem algumas pessoas que gostam, que a Beth Russo também eu sei que gosta. Tem a Orlovas, esqueci o nome dela, só tô lembrando o sobrenome, também gosta de japamala. E aí cada um vai usar do jeito que quer. Se o que eu falar te convencer, use. Se não quiser também, não use, tá? Mas aí depois vocês assistem, isso aqui vai ficar muito extenso. Aí eu gravei em separado por que eu uso o japamala, tá? É bem legal a história também. Então, vamos lá, vamos entender, né? Quando eu falo sinto muito, vamos lá. Primeira coisa, o Ho Oponopono eu faço comigo mesma. Então, eu gosto de fazer de olho fechado e eu já me imagino aqui na minha frente, eu tô falando com a Thalita, certo? Eu tenho uma outra amiga, Deia, que ela tinha uma certa dificuldade, né, de se imaginar. Ela pegou uma foto, pôs a foto assim, ficou lá fazendo pra foto. Ótimo também, adoro, né? Então, assim, você tem que também se apropriar da técnica. Faz aí, põe o seu salzinho aí, né, o pilim-pim-pim aí, pode pôr. É livre, tudo é livre, não tem limitação, gente. Então, assim, se imagine, porque você vai estar falando com você. Eu não gostava muito de Ho Oponopono justamente porque falava em perdão. E eu não sou muito chegada na palavra perdão, porque a palavra perdão eu posso indicar, eu corro o risco de estar indicando uma soberba, né? Nossa, eu sou perfeita, eu sou o alecrim dourado e tô perdoando lá o Hellis que me fez mal, né? O verme que me fez mal. E eu sou o alecrim dourado, né? E posso estar falando assim, ai, pelo amor de Deus, me perdoa, olha, e ficar pedindo perdão pra alguém que se acha o alecrim dourado, né? Enfim. E aí eu tô me sujeitando, me humilhando, né, muitas vezes. Então, assim, eu não sou muito chegada na palavra perdão. E aí eu nem sabia nada e fui. E já coloquei, não gosto de Ho Oponopono porque fala em perdão, não gosto. Ai, gente, graças a Deus, eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso. Como tem outras, como eu falei no vídeo anterior lá da ayahuasca, que eu era, nossa senhora, morri, falava, não, imagina, é droga, não preciso disso. Ai, enfim, né, mas eu não tenho vergonha nenhuma, porque eu acho que isso é aprendizado. Eu acho que eu falar, eu já deixo quem também tá na mesma posição de falar assim, ai, tá bom, deixa eu ir lá ver como é que é. E é isso que a gente tem que fazer o tempo todo, tá? Humildade de falar assim, ah, legal, mudei de ideia, e mudei, pronto, acabou. E eu era, olha como eu era, meu Deus, que pessoa, né? Mas que bom que a gente pode mudar, graças a Deus. Então, eu não gostava por conta do perdão. Só que aí um dia eu fui fazer um curso que tinha lá, né, o Ho Oponopono e, ó, lê esse livro. E aí fui ler o livro, eu me apaixonei num grau. E aí que eu fui entender que, na verdade, a história toda sou eu comigo mesma. Eu não vou pedir perdão pra ninguém, gente. É eu comigo mesma. É eu comigo mesma e, acima de tudo, Deus, a divindade.
né? Então, quando eu falo sinto muito pra mim, né, que eu tô aqui na minha frente, eu falo sinto muito. A sensação é como, que assim, tem muita coisa que acontece que a gente fica se culpando, né? Que aí, inclusive fala do arrependimento ali. Então, e eu me perdoar, né? Então, eu fico me culpando. Então, se eu for falar sinto muito, eu vou falar, que sinto muito o quê, Thalita? Você cagou, né? Você cagou, tá? Não, né, gente? Então, o que eu imaginei quando foi pra eu, né, falar o sinto muito pra mim? É exatamente a mesma situação quando morre a mãe de um amigo, que você vai falar, você vai lá confortar seu amigo. Você pode trazer a mãe dele de volta? O que você pode falar que vai animar seu amigo? Nada. Então, o que você vai falar? A única coisa que você pode dizer pra ele que é que você tá compartilhando a dor dele, né? Então, você sente muito. É o que você vai falar pra você. Você não fala pro seu amigo? Fala pra você também, tá? Você tá toda cagada, mas, Thalita, eu sinto muito que tá acontecendo isso. Então, eu sinto muito que a coisa chegou nisso. Eu sinto muito que você tem esse bando de coisa aí lá das suas tataravó, da sua avó, sei lá de quem, né? Então, ó, você diz para reconhecer que alguma coisa, sem que você saiba o que é, entrou no seu sistema corpo-mente. Você não tem a menor ideia de como ela entrou. Você não precisa saber. Ao dizer sinto muito, você está dizendo ao divino que deseja o perdão dentro de si mesmo, para o que quer que tenha trazido isso para você. Então, dá uma respirada e fala para você, Thalita, sinto muito. Em seguida, você vai se perdoar, né? Me perdoe. Você não está pedindo ao divino que o perdoe, nem para ninguém, não está pedindo perdão para ninguém, vai falar com você. Né? Você está pedindo ao divino que o ajude a perdoar a si mesmo por ter se deixado levar por tais memórias. O perdão é verdadeiramente uma porta que lhe permite passar da dominação do ego para o espaço infinito de liberdade e de paz que existe no coração. Perdoar é admitir ter dentro de si essa violência e reconhecer que é necessário se separar de todo mal para seguir em frente. Então eu peço perdão para mim. Eu peço perdão porque eu não tive sabedoria, eu não tive consciência para não deixar isso se manifestar. Aquele bando de memória que eu nem sabia que eu tinha, que eu sinto muito que eu tinha, agora eu peço perdão porque eu não prestei atenção. E tá tudo certo, viu? Perdoado estará. E aí eu falo obrigada. Lembra da oportunidade do problema? Então eu agradeço. Obrigada. Expressando gratidão, você está demonstrando a sua confiança de que a questão será resolvida para o bem maior de todos os envolvidos. Você agradece as memórias por terem aparecido para você, dando-lhe a oportunidade de liberá-las, e você agradece a divindade pela ajuda nessa liberação. Que bom que eu tô podendo limpar essa história agora. Imagina se é lá no meu leito de morte que eu fico remoendo e enquanto eu não resolver aquilo eu não morro. Imagina, gente, né? Então, vamos agradecer agora. Que bom que eu tô forte aqui, ó. Eu já vou me livrar dessas histórias tudo, dessas situações todas. Obrigada, Deus, que eu tô tendo essa oportunidade. E aí, por último, para encerrar com chave de ouro, eu falo para mim mesma. Por quê, gente? Não adianta eu querer que alguém me ame, sendo que eu mesma não me amo. Eu só vou ter para mim o que eu me dou. Quando eu me amo, quando eu me trato bem, quando eu me levo para passear, quando eu me carinho, quando eu falo que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu tô cheirosa, que eu tô isso, que eu tô aquilo, aí tá tudo certo. Aí eu tô pronta pra atrair alguém pra falar as mesmas coisas pra mim, porque eu não aceito menos do que eu falo pra mim, não. Entendeu? E é isso que todo mundo deveria fazer. Não aceitar menos do que você fala pra você. Agora, presta atenção, quando você tá num relacionamento, isso eu tô falando pra qualquer tipo de coisa, tá? Quando você tá num relacionamento que a pessoa te trata mal, presta atenção como você tá se tratando. Porque provavelmente você também. Você tá sendo a primeira a se tratar mal. A pessoa só vai repetir o que você tá fazendo com você mesma, né? E só de você permitir que a pessoa faça aquilo com você, você já tá se tratando mal. Enfim, então assim, pra encerrar com chave de ouro, porque somente o amor cura, lembra? A gente leu aqui, eu li antes, né? Somente o amor cura. Então, pra encerrar com chave de ouro, eu falo, Thalita, eu te amo. Você matou aquela fulana lá, mas eu te amo. E é isso. Não importa o que eu tenha feito. Porque pode ter vindo um momento de loucura na minha mente, eu matei alguém. Mas eu tenho que me amar, porque Deus me ama. Lembra que Deus está aqui dentro? Então, se eu não me amar, eu não tô amando, tô honrando Deus dentro de mim, né? Então,
Então, assim, ó, a frase o religa ao divino, transmuta a energia de emperrada em fluente. Então, tudo que está estagnado na minha vida vai sair daquela coisa emperrada e vai começar a fluir. Com isso, como o estado zero é um estado de amor puro e possui limite zero, você está começando a alcançar esse estado expressando o amor. Somente o amor cura. Gente, é isso, tá? Quando a gente vai fazer a prática, a gente tem que se apropriar dessas palavrinhas aqui, desse sentimento. Em todas as lives eu vou relembrar, mas assim, tenham isso constantemente, escrevam, sei lá, faz alguma coisa, né? Pra você mentalizar isso aqui quando você tiver. Que ponha aí seu pirlim-pim-pim aí, pra você mentalizar exatamente isso aqui a hora que você for fazer a sua prática. É isso. Qualquer dúvida, pode me acionar. Tem os meus dados, meu celular, meu WhatsApp tem lá no Instagram. Eu vou colocar meu celular aqui no comentário desse vídeo também. E aí é só me acionar. Ou quem te enviar esse vídeo também, né? Pode acionar a pessoa e pode chegar até mim também. É isso, tá? Namastê, gratidão. Ficou um vídeo meio longo, né? Mas é por um bem maior, né? Porque afinal de contas é pra quem quiser. Quem tá bem e quer continuar bem, quem não tá bem e quer ficar bem. E é assim, se uma pessoa entrar comigo na live, já vai estar valendo tudo. É isso. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Isso pra mim faz tanto sentido, gente. Antigamente eu pensava, namastê, namastê, esse povo fica repetindo namastê. Mas hoje em dia eu faço questão, toda vez que eu repito. Oi pessoal, tudo bem? Então eu vou gravar esse vídeo, que é pra explicar, né, o que é o Ho Oponopono, o que a pessoa tem que estar mentalizando na hora que ela tá, né, ali na prática e tudo mais. Então, para quem nunca participou de uma noite de Ho Oponopono comigo, esse vídeo vai abranger tudo que a primeira etapa de quem vem na noite do Ho Oponopono, né? Que é para entender, para poder fazer com propriedade. Antes, eu gostaria de fazer uma leitura, uma breve leitura aqui, de uma agenda astrológica que eu adquiri faz muito pouco tempo, porque todo o porquê de eu chegar nesses vídeos e nas lives principalmente, tem num vídeo anterior a esse no meu canal. Se alguém tiver curiosidade, né? Por que eu tô fazendo essas lives e o porquê de eu ter esse canal e tudo mais, não é pra ficar famosa, tá? Se ficar, tá tudo bem também, aceito. Mas o intuito é outro, tá? E muita coisa de eu estar fazendo, porque eu era completamente contra, tá? Essa coisa de ficar esse modismo de live. Só que não é um modismo, é além, né? No movimento planetário, que agora eu tô estudando muito astrologia, e no movimento planetário fala-se sobre isso. É tanto que na agenda veio. E eu comecei com essa coisa por conta de fazer um atendimento com o Ho Oponopono, uma ajuda, né, de uma amiga que me pediu ajuda, e ela amou, e eu vi que mudou muito a vida dela, ali o momento dela, que ela me agradeceu demais. Eu falei, gente, deve ter um monte de gente que tá precisando disso, e eu tô aqui me fazendo a egípcia, e tipo, sendo que eu posso ajudar, né, então podemos nos ajudar, né, que inclusive lá, enquanto eu tava atendendo ela, quem começou a chorar fui eu. Enfim, só que aí já junta com um monte de coisa. Foi por isso que eu falei, não, eu tenho que fazer e é agora que eu vou fazer, né? Porque na agenda astrológica, no próprio dia 31, olha o que tá falando, ó. Primeira conversa de Saturno em Aquário é logo de cara com Marte. E Marte com Saturno em Aquário é uma energia muito forte de ação. Então, e foi dia 31, o dia que de manhã eu fiz a sessão de Ho Oponopono com ela, por chamada de vídeo, e aí eu falei, não, eu preciso agir, né, então já me veio isso, só que eu não tinha visto isso aqui antes, tá, eu fui ver depois, a hora que eu decidi, não, vou começar a gravar de novo vídeo e vou fazer as lives, aí passou, quando era noite, eu fui ver, tava isso aqui escrito, enfim, e aí eu só queria deixar registrado, então assim, ó, ambos querem um mundo melhor, não só para si, como para todos. Tudo que pedir para você no futuro
deve beneficiar ao todo, a mais pessoas, a sua família, ao seu bairro. É hora de agir, se comprometer com os grupos em que você está inserido. E é isso, tá? Pessoal, nós estamos em guerra. Estamos num momento de guerra. Não é uma guerra física, não é uma guerra química, né? É uma guerra interna, é uma guerra da mente. E é uma guerra solitária, solitária. Pode prestar atenção aí, quem tá em casa passa o dia com todos os sentimentos possíveis e imagináveis. Só que o que se resume quando a pessoa não trabalha a mente, o que se resume é medo, é pavor, né? Então a gente tem que trabalhar a mente. E pra gente trabalhar a mente, nada melhor do que o Ho'oponopono. A nossa arma para essa guerra vai ser Ho'oponopono, né? Então vamos lá. O que acontece? Quando a pessoa vem na minha noite do Ho'oponopono, que eu abro a porta da minha casa para receber as pessoas, eu faço uma leitura, porque eu li 2 livros, e desses 2 livros eu fiz um resumão, e aí eu faço essa leitura com as pessoas, tá? Ela é toda separadinha, fiz os caderninhos bonitinhos, tudo cheio de coração, que eu amo coração. E aí a gente vai revezando, cada uma lê um parágrafo e tal, e para as pessoas entenderem, e eu vou explicando. Já teve casos de eu ter mandado esse PDF para as pessoas, porque inclusive eu disponibilizo, tá? Quem quiser pode me chamar no WhatsApp, ou de qualquer jeito, me chama que eu passo esse PDF, que eu vou ler aqui hoje, mas eu passo o PDF se alguém quiser. A questão é que eu já tive experiências de eu ter falado assim pra pessoa, lê aqui, lê o PDF, e aí você vem no Ho'oponopono, e a pessoa, tipo, fala, não entendi nada, ou teve uma amiga em específico, a Josi, que eu fiz uma sessão com ela, num dos atendimentos que eu fiz com ela, e a gente foi lendo, e eu já tinha mandado o PDF pra ela. E aí, quando a gente terminou, ela falou, Thali, eu li, confesso que eu li, tá? Só que não chega a 1/3 do que é você explicando, né? Então, vamos fazer desse jeito, tá? Eu vou lendo, vou parando e vou explicando, que é pra todo mundo entender, tá? Então, vamos lá. O Ho'oponopono é uma prática havaiana, né, dos ancestrais havaianos. Então, o que acontecia lá atrás, sei lá quantos anos atrás, 1000 anos atrás, não sei, não busquei esses dados, mas o que acontecia? Os índios lá, né, eles dependiam do pajé. Então, se eles não estavam se sentindo bem, ou se tivesse alguma coisa aconteceu na aldeia, ou teve alguma briga, qualquer coisa que tivesse acontecido que não estava legal, eles iam até o pajé e falavam, vai, pajé, precisamos de uma limpeza. E aí o pajé ia fazer o Ho'oponopono deles. Não sei como que era antes. O que aconteceu? Uma pajé moderna, né, que não tem muito tempo, se duvidar até menos de 100 anos, não sei precisar também, a Morna, ela foi e falou, não, espera aí, vamos mudar isso, né? Todo mundo toma banho, cada um toma seu banho, cada um escova o seu dente, né? Cada um lava as suas coisas, tem a sua higiene pessoal. O Ho'oponopono é uma higiene pessoal, só que da mente, né? Então, cada um tem que fazer o seu. E aí, a Morna foi e criou e deixou, né? Alterou lá e deixou como é hoje, né? Então, já é, de muito tempo. O que aconteceu? Um psiquiatra, o Dr. Ileakaua, ele conheceu a Morna, fez alguns cursos com a Morna, tem toda a história, tudo isso que eu tô contando, a maior parte está no livro Limite Zero, tá? Do Joe Vitale. E aí, o Joe Vitale, ele fez esse livro com depoimentos do Dr. Ileakaua. Então, como quem diz assim, o Dr. Ileakaua assinando embaixo, né? Se eu não me engano, tem até o nome do Dr. Ileakaua na capa do livro também. Enfim, por que eu tô citando o Dr. Ileakaua? Porque foi a partir dele, do que eu vou contar agora, que o Ho'oponopono se difundiu no mundo, né? Ficou famosíssimo no mundo. O que acontece? O Dr. Ileakaua, ele teve lá o acesso com a Morna, e aí ele começou a usar a técnica dentro do consultório dele, ele era psiquiatra. Passado um tempo, ele foi convidado, foi oferecido a ele a vaga dentro de um manicômio
que tinha uma ala de alta periculosidade para ele cuidar dessa ala. Só que foi oferecido para ele porque, né, muitos psiquiatras já estavam declinando, não queriam aceitar de jeito nenhum e tipo, os que estavam lá já estavam de saída, né, praticamente abandonando porque não aguentava mais os presos, muito pesado o ambiente, os presos não paravam, tinha que estar dopando o tempo todo, ainda assim mesmo, alguns, até o remédio meio que não estava dando jeito, né. Beleza, o doutor Ileakawa falou, sem titubear, falou, quer, vou, pode deixar, eu vou. Chegando lá, primeiro dia, ele foi, pediu as fichas dos internos, entrou pra sala dele e ficou. Saiu, passou um tempo lá, saiu, entregou a ficha, no dia seguinte a mesma coisa, dia seguinte a mesma coisa. E assim foi, ele só chegava, pedia as fichas e entrava pra sala. O pessoal ficou incomodado, né? Falei, gente, que médico folgado, né? E aí, não vai lá ver, tá fugindo, assim é fácil, né? Ganhar dinheiro assim é fácil. E ele continuou, e os presos foram se acalmando, melhorando. Resumo da história. Em menos de 4 anos, essa ala de alta periculosidade, ela fechou. Eles encerraram as atividades da alta periculosidade. Porque os presos foram se acalmando, a vida dos presos foi entrando nos eixos, né? Foi acontecendo assim o melhor para todo mundo. Então, quem tinha que voltar para o presídio mais calmo lá, mais tranquilo, normal, voltou. Quem tinha que a questão da justiça andar, caminhou. Quem tinha que voltar para casa, voltou, e assim foi. Mas a alta periculosidade já não existia mais. E aí ele ficou famoso. No começo lá, né, quando o pessoal começou a melhorar, o próprio pessoal lá, os funcionários, foram perguntar pra ele, doutor, o que acontece? O que você faz? Que macumba é essa, né? E aí ele falou, eu faço uma coisa muito simples, é o Ho'oponopono. E aí todo mundo, mas o que é isso? Aí ele falou, não, o que eu faço? Porque ele nunca olhou nos olhos de nenhum interno, ele só pegava a ficha. Então ele falava o quê? Que ele pegava a ficha, ele lia o que a pessoa tinha feito na vida para estar lá naquela situação, e aí ele fazia o Ho'oponopono para ele. Por quê? De acordo com a técnica, nós temos imãs, nós temos memórias dentro da gente que atrai, né? Então nós nos atraímos. Ninguém vai estar assistindo esse vídeo por acaso, né? Então eu tenho alguma partículazinha aqui que me atrai a você e você vice-versa. Né? Da mesma maneira que ele se colocou, né? Olha, eu acho isso lindo, porque ele, um médico, né, um psiquiatra, ele baixou, né, ele entendeu ali naquele momento que ele tinha alguma coisa a ver com aquele pessoal ali. Então ele pegava a ficha de cada um, ele fazia o Ho'oponopono pra ele, porque ele falava assim, eu vou me curar, através de mim a cura vai pro outro. E aí ele fazia isso o tempo todo. Então, lindo, eu acho fantástica essa história. Enfim, e é isso, tá? Então, agora eu vou fazer a leitura. Pode ser que eu tenha esquecido de algum detalhe, mas me desculpem, é que ao mesmo tempo esse vídeo também não pode ser tão comprido, né? Então, eu vou começar fazendo a leitura e vou comentando aqui e ali, né? Só para vocês terem noção. E quem quiser me pede o PDF. Então, vamos lá. Ho'oponopono é um antigo processo havaiano formado por 3 elementos: o arrependimento, o perdão e a transmutação. É um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós, para possibilitarmos o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. É reparar ou corrigir um erro. É uma petição iniciada pela mente consciente e dirigida à inteligência divina para anular memórias e restabelecer a identidade própria. Começa na mente consciente. Assim, limpamos a nossa mente para recebermos inspirações do divino. Memória. Registro na mente subconsciente de uma experiência passada. Quando desencadeada, reencena experiências passadas. Problema. Memória que reencena uma experiência passada uma vez mais na mente subconsciente. Mente subconsciente. É o repositório de todas as memórias acumuladas desde o início da criação. É o lugar no qual as experiências são vividas como memórias que se repetem ou como inspirações. É o lugar onde o corpo e o mundo residem como memórias que se repetem e como inspirações. O lugar onde os problemas vivem como memórias que reagem. Mente consciente.
Tem o dom da escolha. Pode permitir que memórias incessantes determinem a experiência para a mente subconsciente e para ela própria. Ou pode dar início à liberação delas por meio do incessante Ho'oponopono. Ela pode peticionar a inteligência divina pedindo orientação. Mente superconsciente. Supervisiona as mentes consciente e subconsciente. Examina e efetua as mudanças apropriadas na petição do Ho'oponopono à inteligência divina, iniciada pela mente consciente. Não é influenciada pelas memórias da mente subconsciente. É sempre uma com o Divino Criador. Inspiração. É uma criação do infinito, da inteligência divina. Se manifesta a partir do vazio na mente subconsciente. É vivenciada como uma ocorrência nova em folha. Quando abandonamos o ego e os desejos do ego, permitimos que algo melhor nos oriente. O divino. A única maneira de ouvir o divino e receber inspirações é limpar todas as memórias. A verdadeira fonte do poder é a inspiração. Então vamos lá. A gente tem, né, na nossa carga genética muita informação. Isso eu tô falando fora do que a gente viveu, né? Realmente viveu desde a nossa infância, né? Porque a nossa infância, ela é toda baseada num bando de limitações. Então a gente já nasce seres completamente limitados, né? Daí já tem um monte de coisa. Só que é muito mais além, né? Muito mais além. Se a gente for parar para analisar, uma bebezinha, quando, né, o óvulo é fecundado e ela começa a crescer ali na barriga da mãe, o que acontece? Dentro dela, dentro do útero dela, já começa a crescer 8.000 óvulos. Então, a bebê, quando ela nasce, ela já tem 8.000 óvulos dentro dela. Isso quer dizer que, veja bem, eu quando nasci, ou eu quando fui... quando eu nasci, eu já tinha 8.000 óvulos, certo? Como qualquer outra menina, né? O que acontece? Esses óvulos que nasceram dentro de mim, até mesmo eu, enquanto óvulo, ou parte, né? Eu não, né? Mas parte desse material genético esteve dentro da barriga da minha mãe, dentro do útero da minha mãe, né? Dentro da barriga da minha avó. Então, esse material genético não é só uma coisa de campo morfogenético, que é, né, o que as técnicas colocam, né, como da questão da nossa, da energia mesmo, e a questão da nossa ancestralidade, é além até, né, é realmente o material genético mesmo, presente ali. Então, muito do que a minha mãe, enquanto grávida de mim, passou, desde o momento que foi fecundado o óvulo dentro dela, eu já estava ali computando toda a informação, né? Eu não, mas 8.000 possibilidades do meu material genético já está computando a informação. Isso também do material da minha avó lá, da gestação da minha mãe dentro da minha avó. Então, assim, a gente tem muito mais idade do que a gente imagina que tem, né? E muito mais informação. Então tem muita coisa que me acontece que eu falo, cara, eu faço tudo direitinho. Por que, Deus? Por que isso tá acontecendo comigo? E aí, se a sua avó, enquanto grávida da sua mãe, sofreu um certo tipo de trauma, uma tristeza, sei lá, um medo, alguma coisa que tomou conta dela, isso tá impresso no material genético aqui, ó. E tem 8.000 possibilidades, né? 16.000, sei lá, porque... não, 16 não, mas 8. 8.000. Desculpa. Mas assim, aliás, tem inúmeras possibilidades de ter muita coisa aqui impressa e eu tô atraindo. Por quê? A questão toda da memória é o que tá registrado aqui na nossa mente subconsciente, né? E então a gente tem que fazer a limpeza do que tá registrado na nossa mente subconsciente pra definir o que a gente vai escolher na mente consciente e até mesmo receber essas inspirações do divino de acordo com a minha mente superconsciente. E é isso que a gente tem que ter, porque na verdade Deus, ele não está em lugar nenhum, Deus, ele está aqui dentro da gente, e é isso que a gente tem que relembrar,
Entendeu? Que Deus... Por que a gente tem que tratar bem uns aos outros? Porque Deus aqui, Deus aí. Deus, ele tá em tudo, todo mundo. E assim, por que a gente tem que ficar tranquilo diante de tudo isso que está acontecendo? Porque Deus está dentro de mim. Deus não vai fazer eu passar perrengue. Só que eu preciso ter consciência disso. A questão é que as pessoas não têm consciência disso. A questão é que a pessoa fica assistindo Globo, sei lá, fica assistindo TV e se perde, ela esquece que o poder está totalmente aqui dentro da gente. E que Deus não vai deixar a gente passar perrengue, porque Ele não passa perrengue. E se Ele tem uma centelha de Deus aqui, tem uma centelha dentro da gente, o suspiro aqui dentro da gente é de Deus, gente. Então a gente precisa, sim, recobrar essa memória. E limpar as memórias que estão nos atrapalhando, né? Então vamos lá, ó. Tem uma analogia aqui, ó. Você sabe o que é um retroprojetor? É um aparelho que projeta imagens umas após as outras em uma tela. Vamos supor que você esteja confortavelmente sentado vendo uma série de slides. E de repente, ao ver a última imagem que aparece, alguma coisa deixa você extremamente incomodado. Talvez seja uma frase escrita ou a representação de uma cena, um personagem ou cores, formas, mas não importa muito saber o que é. O que se nota é que naquilo que você está vendo, alguma coisa o incomoda a ponto de suscitar você a uma enorme emoção. Essa emoção parece afetá-lo terrivelmente, pois de súbito, dominado pela raiva, você se levanta e vai até a imagem. Depois, pegando um objeto cortante, raivosamente você rasga a tela. Porém, vê que a imagem continua sendo projetada um pouco mais adiante, na parede situada logo atrás. Então, você se precipita até ali com o objetivo de destruir aquela imagem que lhe é tão incômoda. Se lhe dessem uma picareta para quebrar a parede no lugar onde a imagem está se projetando, seria este o método certo para fazer a imagem desaparecer? Claro que não. Todos nós sabemos que para mudar uma imagem projetada por um retroprojetor, basta simplesmente mudar o slide que está dentro dele. Por conseguinte, se uma imagem projetada por um retroprojetor estiver incomodando você, a solução do problema não está na tela ou na parede, mas sim no próprio retroprojetor. Então assim, ó, a analogia é do retroprojetor, né? Então, a gente está assistindo aqui o filme via slide, via retroprojetor. Estamos aqui assistindo, de repente alguma coisa acontece lá que mexe comigo, eu falo, ai, não quero mais assistir essa merda, esse horror desse coisa, não quero mais. E fico puta, fico brava. E aí eu fico tão brava que eu quero acabar, eu não quero que ninguém veja. E aí eu vou lá na tela e rasgo a tela. Resolveu alguma coisa? Não, porque é o retroprojetor que está projetando a imagem. Aí eu vou lá e falo, não adianta, eu rasguei a tela, mas não vai mais projetar isso não. Eu vou arrebentar essa parede, marreto toda a parede, destruir a parede. Adiantou alguma coisa? Não, porque o que tiver com massa ali do outro lado vai continuar o retroprojetor aparecendo. É exatamente a mesma coisa com a gente. Não adianta eu querer resolver os problemas fora de mim. Não adianta. Eles só mudam de figura. Só mudam de figura. Não adianta eu querer, né, de repente, me livrar de um embuste que eu namoro e ia falar, não, olha, o próximo vai ser bom. Se eu não resolver as minhas questões, eu vou continuar atraindo aquele só embuste. Né? E isso não é só com o namorado, isso é com tudo. Com tudo. Até mesmo a pessoa que é sempre roubada, ela sempre vai ser roubada enquanto ela não mudar aqui. A partir do momento que se ela não fizer um bom trabalho aqui, um dia que ela baixar a vibração dela, ela vai ser assaltada. É batata, entendeu? Por quê? Porque ela tem algum imã aqui dentro dela que ela atrai esse tipo de situação. Então, temos que resolver aqui dentro. Não adianta eu querer ficar fazendo nada fora, né? Aí, continua assim, ó, pra terminar agora. Você acha que a história é diferente com você? Óbvio que não. Você funciona, de certa forma, como um retroprojetor. Quando aparece um problema, você imediatamente é levado a buscar a solução dele fora de si mesmo. Como se ou as causas não estivessem conectadas a você. Se fizer, com certeza estará procurando no lugar errado, pois a solução de qualquer problema que você encontre não está no mundo exterior. De fato, um acontecimento que sucede não tem existência própria fora de você. A percepção que você tem dele é:
na verdade, apenas o reflexo dos seus pensamentos, crenças e memórias. Você é um retroprojetor